é que vocês estão nessa sexta-feira, último dia da semana, né? Vamos aí para o nosso dia 5 de março, sexta-feira, finalizando a nossa semana com a nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar a nossa aula realizando a correção da atividade que ficou proposta para vocês fazerem aí na aula passada, né? Algumas pessoas sentiram uma dificuldade em acessar o site, então a gente vai ver de novo aí o texto. Quem já viu vai poder rever, quem não viu vai estar vendo agora e aproveitando para fazer a correção da atividade. Então fica bastante atento, acompanhe a correção e já vai aí fazendo as alterações necessárias na sua atividade, tá bom? Vamos lá para a nossa correção. Na aula passada a gente teve uma atividade relacionada à canção Trem Bala. Quem não conseguiu abrir a aula pelo site, com certeza pôde ver através do link que eu mandei aí para o grupo de vocês, né, o grupo dos alunos, o grupo do terceiro ano, a letra da música e a melodia. Lembram que eu mandei o link com a música? Pois muito bem, nós vamos agora fazer a correção da atividade para entender o texto da página 46 relacionado à música Trem Bala. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Você conseguiu entender sobre o que a canção fala? Converse com seus colegas e registre abaixo o que vocês compreenderam da canção. Bom, a gente não poderia estar em sala de aula conversando, dialogando sobre essa canção, mas cada um pode ter colocado aí as suas perspectivas. Você não precisa apagar, porque essa questão ela é de cunho pessoal. Mas é importante que você tenha compreendido, né, ao ouvir a música, ao ler a música, que a música fala sobre a vida e o tempo que temos para aproveitá-la. Então, se sua resposta estiver mais ou menos nesse sentido, sua resposta está correta, você não precisa colocar exatamente como você está vendo aqui na nossa aula, tá bom? Você pode deixar do jeito que você colocou aí com suas palavras. Segunda questão. Releia os versos da sexta estrofe. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Ana Vilela considera em sua canção que a vida é trem-bala. Qual é a possível razão para a autora utilizar essa expressão? Então a autora utiliza essa associação devido à rapidez do tempo, podendo falar que a vida passa rápido. Quem sabe o que é um trem-bala? É um trem que passa muito rápido, ele anda muito rápido. Então ela faz associação exatamente por causa da rapidez do trem-bala, associando a rapidez do tempo, como o tempo passa rápido. Na terceira questão, existem outras palavras no texto que façam associação com trem-bala? Converse com seus colegas a respeito dessas palavras e descreva a seguir qual a relação existente entre elas. Eu coloquei o tempo é algo que passa rápido, assim como o trem-bala, mas vocês podem ter colocado também outras observações de vocês, então também não precisa apagar, tá bom? Na quarta questão, quarta e última, você percebeu que a canção tem uma estrutura parecida com o poema. Possui versos, rimas e estrofes. Qual a característica principal que os difere, que faz com que eles sejam diferentes um do outro? O poema e a canção. Então, o que difere um do outro é a melodia, característica típica da canção que estabelece o ritmo de fala específico para externar a canção. Então, esse é o ponto principal que diferencia a canção do poema. Concluída a nossa correção, vamos dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa com o conteúdo da página 47. Muito bem, gente, feita a nossa correção da atividade que ficou para casa, vamos dando continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o uso correto das letras G e J. Então prestem atenção nessa explicação. A gente vai estar vendo alguns exemplos de palavras escritas com essas duas letras, que em alguns casos tem o som igual. Então quando a letra
G e a letra J ficam aí juntos com as vogais E e I, elas têm o mesmo som. Por isso que a gente vai estar vendo algumas palavras que são escritas com essas duas letras, fazendo aí uma comparação entre elas e observando a escrita correta das palavras, quando eu devo usar o J, quando eu devo usar o G. Então preste atenção na explicação para a gente aprender mais. Vamos lá? Muito bem, pegue o seu livro integrado e deixe aí na página 47, vá acompanhando a explicação sobre palavras com G e J. Você já parou para pensar por que o substantivo viagem é grafado de maneira diferente do verbo viajar? Um é grafado com G e o outro com J. A seguir, conheça alguma das regras para não se confundir mais. Use a letra G quando os substantivos terminarem em agem, igem, ugem. Exemplo: viagem, coragem, origem e ferrugem. As palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplo: estágio, colégio, prodígio, relógio e refúgio. Use a letra J quando as palavras forem derivadas de outras terminadas em já. Exemplo: laranjeira, derivado de laranja, lojinha, derivado de loja. Ainda aqui nessa página nós temos um objeto digital, que é uma realidade aumentada, um jogo educacional. Esse jogo educacional, gente, você tem 60 segundos para formar 10 pares. É só combinar cada palavra com a imagem correta. Bom jogo! E aí nós temos as palavras com G e com J. Então, nessa realidade aumentada, vocês irão aí ver palavras com G e J. Se vocês conseguirem já abrir a realidade aumentada, é interessante que vocês utilizem aí um dicionário para auxiliá-los nessa atividade, né? Essa prática vai facilitar que vocês possam buscar palavras diferentes e também vai ajudar com que vocês tenham mais prática na hora de utilizar o dicionário. Então, quem tiver oportunidade de abrir e realizar esse joguinho, faça, que isso vai ajudar você a aprender ainda mais e de forma divertida. É sempre bom a gente aprender através assim de um joguinho, de algo diferente. Vamos agora para a atividade mão na massa, aí nessa mesma página 47, observar essa questão. Leia em voz alta, observando as sílabas em destaque. Minas Gerais, Jequitinhonha. Qual a diferença na escrita entre as duas sílabas destacadas nos nomes das placas? E aí, gente, qual é a principal diferença na sílaba, na escrita dessas duas palavras? Se a gente vê Gerais e Jequitinhonha, o som é exatamente igual, mas a diferença é que uma é grafada com G e a outra com J. Há alguma diferença na pronúncia dessas sílabas? Como eu já havia citado, né? Não há nenhuma diferença na pronúncia. Gerais, Jequitinhonha é o mesmo som. Vamos aí para a segunda questão, observar atentamente. Com o colega, procure se lembrar de outras palavras que se iniciam com G, Gi e Gé e Gi. Registre-as nos quadros. Então, nós vamos pensar em palavras que têm Gé e Gi escritas com G e Gé e Gi escritas com J. E aí, vamos pensar em algumas palavras. Eu vou anotar algumas aqui. Você pode anotar também na sua casa. Se você tiver um dicionário, você pode ir procurando. E também, para ir, se você lembrar e tiver dúvida na escrita, você pode procurar o dicionário para ir tentando ver se a palavra está escrita correta. Eu vou colocar algumas palavrinhas aqui e aí nós vamos continuar observando a escrita de palavras com G e Gi. Eu anotei aqui algumas palavras e para o G e Gi com a letra G, eu coloquei geladeira, massagem, gíria e ligeiro. Já para o G e Gi escritos com a letra J, eu coloquei canjica, injeção, projeto e lojista. Você não precisa colocar as mesmas palavras que eu coloquei,
Você pode escolher suas próprias palavras, apenas confira se a escrita delas é realmente com a letra que você colocou. Na página 48, nós vamos continuar aí observando essas escritas na terceira questão. Converse com o professor e os colegas sobre a questão a seguir. Depois de trabalhar com as palavras que apresentam sílabas com G e J, a que conclusão você chegou? E aí, gente, que conclusão vocês chegaram? Vocês conseguem identificar uma regra correta para a escrita das palavras? Como a gente pode identificar se elas são escritas com uma letra ou com uma outra? Então, gente, com certeza a gente não tem uma regra específica. A única regra que a gente pode ter é da palavra primitiva dela. Por exemplo, na palavra loja e lojista. Elas são escritas aí com a mesma letra, com J, porque são da mesma origem, uma palavra derivada da outra. Mas, em geral, não existe pista nas palavras com G ou com J que ajudem a gente a descobrir regras sobre a ortografia delas. Portanto, a gente precisa memorizar a forma correta de escrever essas palavras. A melhor forma da gente escrever corretamente essas palavras é memorizando. Por isso que eu sempre falo para vocês que é muito importante que vocês treinem. Na matemática, a gente treina fazendo cálculos, lendo com atenção as questões. Na língua portuguesa, a gente treina lendo e escrevendo. Assim, a gente vai tendo mais familiaridade com as palavras, com as letras e sabendo como utilizá-las corretamente. Aqui, ainda na página 48, tem uma atividade que vai ficar como proposta para que vocês façam em casa. Você já brincou de jogo da memória? O professor vai organizar a turma para essa brincadeira e depois explicar as regras do jogo. Bom, gente, como nós não estamos aqui em turma, todo mundo junto, infelizmente, nós vamos fazer em casa, adaptada aí para a realidade de vocês. Recorte as cartas da página 3 do material de apoio. Então, lá no final do livro de vocês, tem o material de apoio, onde vocês irão encontrar a página 3, que tem aí essas cartas. Vocês irão recortá-las. Antes de tudo, recortem as cartas para que aí depois você comece aí sua atividade. Em cada carta há uma imagem que representa um objeto ou ser cujo nome apresenta gué ou gui, que é essa nova sílaba aí que nós estamos vendo, né? O gué e o gui. E também palavras iniciadas com G ou J. Durante o jogo, escreva o nome do que cada imagem representa na carta que você desvirar. Depois, classifique as palavras na tabela a seguir. Então, você vai recortar as cartinhas, vai colocá-las aí viradas com a imagem para baixo e vai começar a jogar. Você pode chamar para jogar junto com você, sua mãe, seu pai ou qualquer outra pessoa que esteja aí próximo de você em casa. Conforme você for desvirando as imagens na tentativa de encontrar o seu par, você vai escrevendo o nome delas. Então, caprichem aí nesse jogo, façam esse joguinho em casa, tá bom? Com quem vocês puderem convidar para jogar com vocês. E depois que vocês desvirarem todas elas, vocês vão classificá-las aqui nessa tabela. Então, aqui na primeira coluna, vocês vão escrever as palavras com gué. Na segunda coluna, palavras com gui. Na terceira coluna, as palavras com G. E na última, palavras com J. Então, vocês irão primeiro fazer o joguinho. Conforme forem desvirando as imagens, vocês irão escrever o nome delas. E depois que terminar o jogo, você vai classificar as palavras aqui nesse quadro. Muito bem, gente, para que vocês possam também estar treinando a escrita de vocês, nós vamos realizar hoje a atividade da página 19 e 20 da ficha de atividades. Então, não deixem de realizar essa atividade, vocês irão realizar ela e assim vão estar treinando também a escrita de vocês. Aí na atividade diz assim: observe as imagens a seguir e seus nomes correspondentes.
E aí a gente pode ver a imagem do Salsicha e a imagem da cidade do Rio de Janeiro. Salsicha e Rio de Janeiro são nomes próprios de pessoa e cidade. Lembra que a gente estudou sobre os substantivos próprio e os substantivos comuns? Então a gente pode ver que aí são dois substantivos próprios, por isso que eles iniciam com letra maiúscula. Logo aí embaixo, né, por isso que eles são escritos com letra maiúsculas e denominados substantivos próprios. Aí nós temos no exemplo, né, outras imagens, outras três imagens, o giz, o lápis e a criança. Esses são exemplos de substantivos comuns. Giz, lápis e criança são nomes comuns a todo e qualquer indivíduo ou objeto de uma espécie. Eles são escritos com letra inicial, minúsculas e denominados substantivos comuns. Então, aí na página seguinte, página 20, que é onde vocês irão realizar a atividade. Primeira questão, os nomes Dory e Salsicha são escritos com letra inicial maiúscula, porque são nomes próprios. Escreva 5 nomes iniciados com letra maiúscula. Então, vocês vão ver 5 nomes próprios que são escritos com letra maiúscula. Na segunda questão, escreva um texto contando uma aventura do Salsicha na cidade do Rio de Janeiro. E aí vocês vão usar toda a criatividade de vocês para colocar aí o personagem Salsicha e o lugar, o Rio de Janeiro, e criar uma história aí bem legal, bem criativa, envolvendo esses dois substantivos próprios, tá certo? Então capricha na escrita do seu texto, faça com a letra bem bonita e depois não esqueça de tirar a foto da atividade para me enviar, tá certo? Muito bem, gente, vamos finalizando a nossa aula de língua portuguesa. Eu vou estar deixando com vocês aqui no final do vídeo a agenda com a atividade proposta, tá certo? Então não deixem de fazer a atividade logo depois aqui do nosso vídeo, que aí você vai estar com a memória fresquinha, com todos os conteúdos que você estudou na aula de hoje para colocar em prática, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!